Boa tarde, pessoal. Voltando aqui para comentar sobre este calhamaço, libido dominante, liberdade sexual e controle político, do autor Michael Jones. Michael Jones é um católico americano e, resumindo neste livro, ele fala como a pauta da liberdade sexual se tornou um instrumento de controle político e social. E segundo o autor, a utilização da pauta da liberdade sexual como um mecanismo de controle social e político tem início com o iluminismo, ali com a sociedade secreta chamada de Illuminati. E antes do iluminismo imperar na França, que foi onde ele teve êxito e acabou ali na Revolução Francesa, derrubando a monarquia e eliminando a influência religiosa na política francesa, antes do iluminismo, a sociedade europeia e ocidental era influenciada pelo cristianismo, alguns países pelo catolicismo, outros pelo protestantismo. E o objetivo do iluminismo era substituir uma sociedade influenciada pela religião cristã para uma sociedade influenciada agora pelo racionalismo, que só aceitaria agora como verdades sociais, verdades científicas, aquilo que pudesse ser provado pela razão. Então, a partir dali tudo agora que fosse influenciado ou ditado pela igreja, pelo cristianismo e pelo catolicismo ali na França, não seria mais aceito, seria agora substituído, né, pelo racionalismo do movimento iluminista. E na França isso deu certo, a monarquia caiu, a religião foi abolida e junto com a religião as instituições religiosas como o casamento. E uma vez que o casamento foi abolido na França, deu-se lugar às relações promíscuas. Sai de cena a monogamia e entra a poligamia. Isso aconteceu muito na França, isso é comprovado historicamente. E, além disso, o autor vai falando também no livro de outros mecanismos sociais que foram utilizados para utilizar a liberdade sexual como esse mecanismo de controle social e político. E, dentre esses outros instrumentos que o autor apresenta são a psicoterapia de Freud, porque quem já leu Freud ele culpava a religião pelas neuroses causadas nos indivíduos. Então ele incentivava os indivíduos a se desprenderem da moralidade religiosa, e isso acabou repercutindo também na moralidade sexual. E aí você pode até imaginar onde isso vai parar, né? Prostituição, promiscuidade, homossexualidade, adultério e tantas outras imoralidades sexuais. Ele fala também da propaganda. Ele fala também da mídia e fala também da pornografia, né? Ele fala também da pornografia. Então, as pessoas hoje que são militantes da pauta da liberdade sexual, elas acham que estão sendo totalmente livres ao aderir a essa pauta, mas elas não sabem que existe uma elite política com essa agenda. E quando essas pessoas militantes da liberdade sexual promovem isso, né, abertamente e insistentemente, elas estão de forma oculta seguindo a agenda dessa elite política, sendo controlados politicamente, de forma oculta e às vezes nem tanto, né? Porque às vezes esses políticos eles falam abertamente seus objetivos. E, além disso,
o autor ele também vem mostrando que, ao invés dessas pessoas entusiastas pela liberdade sexual conquistarem realmente a liberdade, elas tornaram escravas. Escravas dessa elite política esquerdista e escravas de vícios, suas paixões, como a pornografia, como o uso de drogas, que muitas das vezes está associado à promiscuidade, locais, ambientes promíscuos há muitas drogas. Então, nessa liberdade, na verdade, resultou em prisão, escravidão. Escravidão dos seus vícios sexuais e pecaminosos e escravidão também aos vícios de drogas que geralmente acompanham esses ambientes de moralidade sexual, né? Como vocês conhecem e sabem que é uma realidade. Então é um livro muito bom, recomendo bastante. Libido Dominante, Liberdade Sexual e Controle Político.